Bom dia, o meu grupo ficou com o tema do paladar e sou eu, a Andréa, a Mariana, a Thalita e a Eliene. O sentido do paladar ele é caracterizado no sentido químico. Quando nós colocamos algum alimento na nossa boca, nós conseguimos perceber o sabor deste alimento. Nós conseguimos entender se o alimento é doce, salgado, se é ácido, se é amargo, ou se até mesmo se está estragado, se azedou, se é um gosto diferente daquilo que é o normal da nossa alimentação. Isso acontece porque na nossa língua existem pequenas saliências denominadas papilas gustativas. Essas saliências, as papilas gustativas, elas possuem botões gustativos que têm terminações nervosas. Assim, eles são capazes de transmitir essas informações ao nosso cérebro. E o nosso cérebro ele consegue reconhecer esses sabores. São 4 as papilas gustativas, são as filiformes, as foliáceas, as fungiformes e as circunvaladas. Com exceção das filiformes, as outras participam dessa percepção de sabores. Aqui logo no início da nossa língua, na pontinha aqui, nós conseguimos perceber o sabor doce. Subindo da pontinha para a lateral, nós conseguimos perceber o sabor salgado. Aqui mais ao fundo, na lateral, nós conseguimos perceber o sabor ácido. E no fundo, mais para dentro, o sabor amargo. No meio da língua, o sabor umami. Umami quer dizer apetitoso, saboroso. Por um exemplo, quando nós consumimos a carne ou queijo, são determinados alimentos. Estou citando aqui a carne e o queijo, que dão para nós essa sensação de sentir o sabor do umami. Nós conseguimos sentir esse sabor, que é aquele gostinho que fica na nossa boca, mesmo alguns momentos depois de termos ingerido o alimento, como se fosse aquele gostinho assim de quero mais, aquele sabor agradável. As papilas filiformes, elas têm a função de deixar a nossa língua com a característica áspera, que são em formato de cones. Nós podemos perceber, entender como é importante o paladar para a nossa saúde, porque ele funciona também como um mecanismo de defesa, de proteção. Porque caso venhamos ingerir algum alimento que esteja estragado, que esteja impróprio para o consumo, imediatamente nós vamos reconhecer, o nosso cérebro vai reconhecer que esse alimento está impróprio e nós vamos rejeitar este alimento. Por exemplo, a tendência, se nós formos tomarmos um copo de leite, formos à geladeira, colocamos um copo de leite para tomar, e esse leite estiver estragado, estiver azedado, assim que nós colocarmos na boca, nós percebermos que o sabor não é o sabor ideal, que é o sabor de costume, nós vamos cuspir, nós vamos expelir esse alimento. Então é muito interessante ver como o paladar funciona, que além de nos proporcionar esses prazeres do alimento, de sentir sabores, nós também temos essa proteção. E também o conjunto dessas papilas da nossa boca nos proporciona várias sensações de sabores diferentes. Nesse vídeo aqui agora mais para frente, a Thalita vai passar para nós a explicação na maquete e nós vamos conseguir compreender melhor como ficam localizadas essas porções na nossa língua, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo. Nós iremos compreender melhor na maquete. O paladar está relacionado com a percepção do sabor dos alimentos, permitindo que haja uma escolha entre o que deve ou não ser ingerido. O paladar é um sentido do corpo humano muito importante, que nos permite reconhecer os sabores, além de as texturas dos alimentos ingeridos, e a língua é o principal órgão nesse sentido, que é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado, amargo, azedo e umami. Esse último sabor ele é produzido por alguns tipos de aminoácidos. Os receptores gustativos eles são estimulados graças às substâncias químicas presentes nos alimentos, que desencadeiam o impulso nervoso.
O gosto doce, amargo e umami, eles são percebidos em virtude de receptores de membrana acoplados às proteínas G. Já o salgado e o ácido, para serem percebidos, eles dependem de canais iônicos. Portanto, percebe-se que existem diferentes células especializadas para percepção de um determinado gosto. E após a percepção desses sinais, o impulso nervoso deverá ser levado até o sistema nervoso central, onde será interpretado. Cada sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, com exceção do azedo, que aparentemente não é interpretado nesse local. Algumas doenças podem prejudicar o paladar, assim como alguns medicamentos, principalmente aqueles usados de forma crônica. Quando levamos algum alimento à boca, as papilas dos botões gustativos recebem a informação, passam elas pelo nervo glossofaríngeo e facial e são levadas para a interpretação do córtex parietal, depois levadas para as áreas de associação, onde junto com os estímulos olfatórios são interpretadas pelo cérebro. Olá, meu nome é Eliane Cristina. Vou compartilhar com vocês algumas informações sobre doenças que têm como consequência a disgeusia, caracterizada pela perda do paladar. Algumas das conhecidas doenças são rinite, gripe, resfriado e sinusite, e a mais temida do momento, Covid-19. O termo disgeusia é utilizado para descrever qualquer diminuição ou alteração no paladar do indivíduo acometido por uma dessas doenças. Essa alteração pode ser consequência de infecções, tratamentos quimioterápicos ou uso constante de um determinado medicamento. A disgeusia é subdividida em 5 tipos. Parageusia é quando se sente um sabor errado do alimento. Fantageusia, sabor constante amargo na boca. Ageusia, capacidade de perda para sentir sabor. Hipogeusia, diminuição da capacidade de sentir o sabor do alimento. Hipergeusia, sensibilidade aumentada pelo qualquer tipo de sabor. O tratamento é iniciado de acordo com sua causa. Por exemplo, uso de medicamento, infecções, e no caso da disgeusia ser causada pelo tratamento de câncer ou cirurgia, é necessário orientações de um profissional nutricionista para aliviar o desconforto e auxiliar no preparo do alimento mais saboroso. Oi gente, meu nome é Thalita e o nosso grupo está responsável por falar sobre o paladar. E eu vou mostrar a nossa maquete e explicar um pouco sobre ela. Essa aqui é a nossa língua, né? E na nossa língua existem papilas gustativas e existem 4 tipos de papilas: as filiformes, as fungiformes, as foliáceas e as circunvaladas. Elas nos fazem distinguir o gosto do alimento, exceto as foliformes. E aqui está os nossos botões gustativos que nos fazem diferenciar o gosto do alimento. Aqui embaixo nos fazem sentir o gosto doce. Aqui mais em cima nos fazem sentir os salgados. Aqui o azedo e aqui em cima o amargo. E aqui no meio temos o umami, que é diversos aminoácidos responsáveis por estimular células receptoras. Esse aqui é como se nosso paladar estivesse saudável, que os botões gustativos pega o gosto dos alimentos e envia para o sistema nervoso para falar, tipo assim, se ele é bom, se ele é ruim. Aí tem os botões gustativos, né? E fazem levar para o sistema nervoso. E a nossa doença principal é a disgeusia, que no caso é a perda do paladar. É como se nosso paladar estivesse vazio, que a gente não consegue sentir o gosto dos alimentos, não consegue distinguir o que é doce, o que é salgado, o que é amargo, nada. Às vezes tem diversas etapas, né?
Às vezes a pessoa perde tudo, às vezes perde mais ou menos, ou às vezes vai perdendo aos poucos. E aí não manda para o sistema nervoso, aí não tem essa troca de informações. Nisso, na nossa doença, ela tem cura e ela tem o tratamento. Algumas pessoas voltam a sentir o gosto dos alimentos, mas tem pessoas que mesmo com o tratamento não conseguem sentir o gosto mais dos alimentos. Então aí ocorre a perda do paladar total. E essa é a explicação um pouco do nosso paladar e da nossa doença.